silêncio da minha mãe sempre foi mais alto que qualquer gritaria. Era um som pesado, denso, que enchia os cômodos da casa e se instalava no fundo da garganta. Um eco mudo de algo podre que ninguém ousava nomear. Eu cresci ouvindo esse silêncio. Ele era minha trilha sonora. E hoje, aqui, deitado neste divã de couro gasto que cheira a poeira e ansiedade, percebo que vim buscar outro silêncio. O silêncio profissional deste consultório, que supostamente deveria curar o meu, mas que só parece amplificá-lo, tornando-o tangível, palpável como um tumor que finalmente pode ser visto em um exame de raio-x. O terapeuta, um homem de idade indefinida com óculos de aro fino e uma paciência que me parece quase agressiva, cruza as pernas. Sua caneta está pairando sobre um bloco de anotações tão branco que dói nos olhos. Ele não pressiona. Ele espera. E essa espera é a ferramenta mais cruel de todas. Ela me força a preencher o vazio com o lixo que eu trouxe dentro de mim. A luz do fim de tarde entra pela janela, cortada pelas persianas, pintando listras cinzas sobre o tapete persa surrado. Cada partícula de poeira dança nesses raios de luz fraca, como átomos de uma verdade que se recusa a se assentar. Eu não queria estar aqui. Vim por insistência da Clara, minha namorada, que disse que eu estava emocionalmente inacessível, que vivia em uma fortaleza de paredes invisíveis. Ela não entendia. As paredes não eram para mantê-la fora, eram para conter o que havia dentro de mim. O silêncio da minha mãe era contagioso. Ele havia me infectado, criando raízes no meu próprio psiquismo, até que eu mesmo me tornei uma extensão muda daquela culpa que ela carregava nas costas, curvando seus ombros, há tantos anos. Tudo naquela casa girava em torno de um objeto. Não era uma foto, não era uma joia. Era uma pequena caixa de música, de madeira escura, com detalhes em marchetaria desbotada pelo tempo. Ela ficava no alto do armário do corredor, inalcançável, coberta por uma camada fina de poeira que a minha mãe paradoxalmente nunca limpava. Era como um santuário negligenciado, um altar para um Deus em quem ela já não acreditava, mas a quem ainda temia. A caixa estava quebrada. A maquinaria interna enferrujada não produzia som havia décadas, mas era o objeto mais importante da casa. Ninguém podia tocá-la. Era a primeira e única regra não dita do nosso lar. Lembro-me de uma vez, eu devia ter uns 8 anos, e uma bola desviou do meu controle durante uma brincadeira solitária no corredor. Foi um acidente. A bola bateu de leve no armário, e a caixa de música tremeu, cambaleou e caiu no chão com um baque surdo que pareceu ecoar pela casa inteira como um trovão. O mecanismo quebranjeou, um som de morte metaluca, e então silêncio. O mesmo silêncio de sempre, mas agora carregado de um pavor novo, fresco. Minha mãe surgiu na porta da cozinha não com um grito, mas com uma palidez cadavérica. Seus olhos não estavam em mim, mas na caixa no chão, como se eu tivesse profanado um túmulo. Ela se aproximou devagar, ajoelhou-se e pegou a caixa com uma reverência que beirava o terror. Suas mãos tremiam. Ela não me xingou. Não levantou a voz. Ela apenas segurou a caixa contra o peito como se estivesse confortando uma criança ferida e sussurrou, mais para ela do que para mim. Algumas coisas são melhor deixar quietas. Alguns segredos não foram feitos para serem ouvidos. Naquele momento eu não entendi as palavras, mas entendi o medo. Era um medo antigo, profundo, ancestral. Um medo que ela não havia inventado, mas herdado. E naquele dia, eu herdei ele dela. A culpa pelo acidente se transformou em uma culpa muito maior, mais difusa. A culpa por ter perturbado algo que deveria permanecer adormecido. A caixa de música voltou para o alto do armário, ainda mais inacessível, e a poeira voltou a se acumular sobre ela. E o silêncio da casa engrossou, alimentado por aquele novo segredo. O segredo do meu próprio erro, do meu ato de violência involuntário contra aquele artefato sagrado e amaldiçoado. O terapeuta anota algo. O som da ponta da caneta raspando no papel é obscenamente alto neste ambiente. Ele pergunta. Sua voz é calma,
um contraponto perfeito para a tempestade que ele provoca. E o que você acha que a caixa de música guardava? Não literalmente, mas simbolicamente. Eu fecho os olhos. A imagem dela vem nítida, a madeira escura, a poeira. O silêncio quebrado apenas pelo rangido fantasma de uma melodia que ninguém jamais ouviu. Ela guardava o silêncio da minha mãe, eu digo, e a voz sai rouca, estranha para meus próprios ouvidos. Ela guardava a culpa. Era a materialização de uma coisa que não podia ser dita. Um útero de madeira guardando um feto de segredo. O terapeuta não responde. Ele apenas anota. E eu me perco naquelas listras de luz e sombra no tapete, pensando que, de alguma forma, ao quebrar aquela caixa, eu havia rachado também o invólucro que mantinha a história da minha família contida. E agora, aqui estou deitado neste divã tentando juntar os cacos. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. A vida que minha mãe construiu para nós foi um palácio de vidro. Tudo era limpo, ordenado, brilhante. As refeições eram sempre às mesmas horas. A grama do jardim era cortada todas as quintas-feiras. E as cortinas eram abertas exatamente às 7 da manhã para a entrada de um sol que eu jurava ser mais controlado dentro daquela propriedade. Era uma perfeição tão meticulosa que doía. Uma performance constante para um público invisível, onde ela era a diretora, a protagonista e a única crítica. Eu cresci acreditando que aquela era a normalidade, que todas as mães tinham aquele olhar distante, como se estivessem constantemente revisando um script interno, checando se cada palavra, cada gesto, estava de acordo com um roteiro sagrado e inquestionável. Ela era carinhosa, mas seu carinho era protocolares. Um beijo de boa noite na testa, sempre à mesma hora. Um aperto de mão no ombro quando eu tirava uma nota boa. Era como ser amado por um algoritmo muito bem programado. Havia uma lógica, uma sequência, mas nenhuma calor real, nenhum caos. O caos era o inimigo. O caos era aquele momento em que a caixa de música caiu no chão e rachou a superfície lisa do nosso mundo. Depois daquele incidente, a máscara de normalidade dela ficou ainda mais justa, mais tensa. Era possível ouvir o ruído de fundo do esforço, o rangido dos músculos faciais mantendo o sorriso perfeito no lugar. Os anos se passaram. A adolescência chegou com seus questionamentos naturalmente rebeldes. Eu começava a desafiar as regras não escritas, chegando alguns minutos depois do toque de recolher, questionando a necessidade de tanta ordem. A reação dela não era de raiva, mas de um pavor profundo e silencioso. Ela não me punia. Ela se retraía, como se meu comportamento fosse uma prova de que ela havia falhado em sua missão primordial: manter o palácio de vidro intacto, manter o segredo enterrado sob camadas e camadas de normalidade fabricada. E foi num desses dias, eu com uns 15 anos, que o cheiro me atingiu pela primeira vez de forma consciente. Não era um perfume único, era uma combinação peculiar que eu associava apenas a ela, ao seu estado mais sombrio. Jasmim e cigarro. Um buquê doce e floral, quase enjoativo, cortado pela faca amarga e suja do fumo. Era o cheiro das noites em que ela achava que eu já estava dormindo. Ela descia até a varanda dos fundos, acendia um cigarro e ficava lá, parada, olhando para o nada, traçando círculos na madeira do corrimão com a ponta dos dedos. O jasmim do seu perfume se misturava com a fumaça, criando uma nuvem tóxica e melancólica around her. Era a única vez em que a máscara caía completamente. Naqueles momentos, ela não era a mãe perfeita. Ela era apenas uma mulagem assombrada por algo. Eu a observava às vezes escondido atrás da cortina da minha janela, que dava para a varanda. A pose dela, a maneira como o braço segurava o próprio torso, como se estivesse tentando se manter unida. A culpa não era mais apenas uma abstração que eu sentia no ar. Ela tinha um cheiro agora. Era acre, doce e mortal. Era o cheiro do segredo. Essa memória do cheiro veio à tona aqui, no divã, com uma clareza dolorosa. O terapeuta permanece calado, mas sua postura mudou levemente.
Ele se inclinou para frente quase imperceptivelmente. Eu continuo, falando mais para o teto do que para ele. Ela não estava tentando ser perfeita por vaidade. Digo, como se estivesse descobrindo a verdade na mesma hora em que as palavras saem da minha boca. Era uma defesa, uma fortaleza. Cada rotina, cada hábito meticuloso, era um tijolo a mais na parede que impedia aquele segredo, que impedia aquela culpa, de transbordar e inundar tudo. Ela não estava nos protegendo do mundo. Ela estava protegendo o mundo da gente. Ou protegendo a gente da verdade que a gente carregava sem saber. A sessão chega ao fim com essa revelação pairando no ar, tão pesada quanto o silêncio da minha mãe. O terapeuta não oferece uma conclusão, uma análise. Ele apenas faz a pergunta que vai ecoar na minha mente pelas próximas horas, dias, até a próxima sessão. E que verdade seria essa? O que poderia ser tão monstruoso a ponto de exigir uma vida inteira de perfeição para ser contido? Eu saio do consultório não com respostas, mas com uma pergunta nova e muito mais perigosa. E com o cheiro fantasma de jasmim e cigarro queimando nas minhas narinas. A pergunta do terapeuta não me deixou. Ela instalou-se na minha mente como um parasita, roendo as bordas de cada pensamento, transformando memórias banais em potenciais pistas. O que poderia ser tão monstruoso? A pergunta ecoava no metrô, no trabalho, no chuveiro. A normalidade fabricada da minha vida adulta, uma réplica pálida da que minha mãe construíra, começou a rachar. Eu me peguei olhando para as pessoas na rua, imaginando que segredos podridos elas carregavam sob suas máscaras de civilidade. Todos nós temos uma caixa de música quebrada em um armário alto. Todos cheiramos a jasmim e cigarro em nossos momentos mais privados. Foi esse estado de hipervigilância onírica que me levou de volta à casa da minha infância naquela sexta-feira à tarde. Um pretexto fraco. Buscar algumas caixas de livros antigos que ainda estavam no sótão. Minha mãe não estava em casa. Ela tinha uma reunião do comitê de caridade da igreja, outro ritual impecável em sua performance de normalidade. Peguei a chave sob o vaso de gerânios, outro hábito que nunca mudou, e entrei. A casa cheirava ao ápice passado. O silêncio era o mesmo de sempre, mas agora soava diferente. Não era mais apenas ausência de ruído. Era uma presença ativa. Era o som do segredo adormecido. Caminhei até o corredor. Lá estava ela. A caixa de música. No mesmo lugar, coberta pela mesma poeira, um monumento àquela tarde de terror infantil. Meus olhos subiram até ela e pela primeira vez em décadas não senti a culpa apertando meu estômago. Senti uma raiva fria, uma necessidade urgente de saber, de quebrar de vez aquele silêncio. Mas não toquei nela. Não ainda. Em vez disso, subi a escada estreita que levava ao sótão. A madeira rangia sob meus pés, um som que era a antítese da perfeição silenciosa do andar de baixo. O sótão era o único lugar da casa que minha mãe permitia ser verdadeiramente caótico. Era o depósito do que não era mais útil, mas que não podia ser jogado fora. Como o nosso segredo. A luz era fraca, entrando por uma pequena janela redonda coberta de teias de aranha. O ar era espesso, carregado do cheiro de madeira envelhecida, tecido mofado e... algo mais. Algo familiar. Um vestígio fantasma de jasmim e cigarro. Era como se o aroma tivesse impregnado as próprias vigas, liberado nos momentos de solidão absoluta da minha mãe, quando ela subia aqui para... para o quê? Não estava procurando pelas caixas de livros. Meu corpo agia por vontade própria, guiado por um instinto que não entendia. Meus olhos vasculharam as pilhas de tralha, caixas marcadas com letra cursiva perfeita da minha mãe. Roupas de inverno, 2004, Decoracal Natal, livros escolares, Gabriel. E então, vi, atrás de uma pilha de baús velhos encostada na parede de tijolos à mostra, havia uma viga mestre que parecia diferente. As outras vigas eram cobertas por uma espessa camada de poeira grudente. Esta, uma específica, tinha marcas de dedo na poeira, como se tivesse sido tocada recentemente. Aproximei-me. O coração batia forte no meu peito,
um tambor primal anunciando que eu estava me aproximando do covil da besta. Havia um vão estreito entre aquela viga e a parede. Enfiei a mão, os dedos encontrando a textura áspera da madeira e o frio do tijolo. E então, toquei em algo macio. Couro gasto. Puxei. Era um diário. Pequeno, com a capa de couro marrom escuro, quase negro, sem nenhuma inscrição. Ele estava preso lá, escondido, como um coração extra no esqueleto da casa. Segurei-o nas mãos. Não era pesado, mas a energia que emanava dele era avassaladora. Era a materialização do silêncio. Era a fonte do cheiro de jasmim e cigarro. Era o antídoto ou o veneno para a pergunta do terapeuta, mas não o abri. Um terror primitivo me paralisou. As palavras da minha mãe, sussurradas há tantos anos, ecoaram na minha mente como uma profecia. Algumas coisas são melhor deixar quietas. Alguns segredos não foram feitos para serem ouvidos. Abri-lo seria como destrancar a porta de um quarto trancado há décadas e encontrar não um tesouro, mas um cadáver em decomposição. Seria violar o pacto não dito que mantinha nossa frágil realidade intacta. A culpa que eu pensava ter superado voltou com força total. Uma náusea que subiu da garganta. Eu não tinha o direito. Eu não tinha a coragem. Desci do sótão com o diário escondido sob minha jaqueta. Ele queimava contra minha pele como um pedaço de carvão vivo. Coloquei-o na gaveta do criado mudo do meu quarto antigo, ainda intocado desde minha adolescência. Fechei a gaveta com uma ênfase final. Eu não tinha aberto o diário, mas já o tinha lido. Sua mera existência, seu local de ocultação, sua aura de medo, era uma confissão por si só. O segredo não era mais apenas dela. Agora, era meu também. A semana entre encontrar o diário e a próxima sessão de terapia foi um longo pesadelo acordado. O objeto sob a gaveta do criado mudo pulsava como um segundo coração. Um coração negro que batia em um ritmo de culpa e tentação. Cada toque no puxão da gaveta era um choque elétrico. Eu não o abri. O medo era maior que a curiosidade. Ou talvez eu soubesse, no fundo, que uma vez abertas, algumas portas não podem ser fechadas. A casa da minha mãe, outrora um cenário de perfeição entediante, transformou-se em um palco de suspense. Cada olhar dela era analisado. Ela sabia que eu estivera no sótão. Ela conseguia cheirar a verdade em mim, assim como eu cheirava o jasmim e o cigarro nela. Quando cheguei ao consultório, o terapeuta deve ter visto a tempestade nos meus olhos. Ele não fez sua pergunta habitual. Ele apenas se sentou, cruzou as pernas e fitou-me com uma paciência que, naquele dia, me pareceu intolerável. O silêncio dele não era mais um convite. Era um julgamento. Eu não consegui me deitar no divã. Fiquei centrado na beirada, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas como se rezando para um Deus em que não acreditava. Eu encontrei algo. Minha voz saiu quebrada, áspera por noites de insônia. No sótão. Ele não se moveu. Apenas inclinou a cabeça, 1 milímetro que significava continue. Um diário, dela, escondido atrás de uma viga. Como se fosse parte da estrutura da casa. Como se fosse o alicerce de tudo. Eu olhei para as mãos, evitando seu olhar. Eu não li. Trouxe comigo. Está na minha bolsa. A admissão saiu como um suspiro de traidor. Eu havia violado o santuário do silêncio dela. Eu havia roubado a sua relíquia. Por que você não leu? A pergunta dele foi suave, mas penetrante como uma agulha. Porque tenho medo. Admiti. E foi a primeira verdade completa e crua que eu disse naquele lugar. Porque se eu ler, nada será como antes. E se for algo monstruoso, algo que eu não possa desver? Ergui os olhos desesperado. E se for algo banal? Um affair tolo? E toda essa mitologia familiar, toda essa culpa que moldou a minha vida, for por causa de uma traição besta? Isso seria pior. Tornaria tudo ainda mais patético. O terapeuta considerou minhas palavras por um longo momento. E o que você acha que seria pior? A monstruosidade ou a banalidade do segredo?
Antes que eu pudesse responder, a campainha discreta do consultório tocou, sinalizando o fim da nossa sessão. O momento havia passado. A pergunta ficou pairando, não respondida. Mas eu sabia a resposta. Eu temia a banalidade. Temia que o segredo não fosse grande o suficiente para justificar uma vida de silêncio. Isso significaria que minha mãe era apenas humana, frágil, e que eu havia sido moldado pela fragilidade de outra pessoa. Saí do consultório com o diário queimando dentro da minha bolsa. Caminhei sem destino, as pernas me levando por inércia até o parque. Sentei-me em um banco, a bolsa no colo. As pessoas passavam rindo, vivendo vidas normais, sem diários malditos em suas bolsas. Foi então que a coragem ou a estupidez veio. Não uma onda, mas um surto. Peguei o telefone, as mãos trêmulas, e liguei para ela. O telefone tocou 3 vezes. Eternidades. Ela atendeu com a voz calma e controlada de sempre. "Mãe", disse, e a palavra soou estranha na minha boca, como se eu a estivesse pronunciando pela primeira vez. "Preciso falar com você." "Claro, querido. Está tudo bem? Você parece abalado." Encontrei algo no sótão. Um silêncio do outro lado da linha tão profundo que eu pensei que a ligação havia caído. Um diário. O silêncio se transformou em uma respiração presa, um sibilo curto de pânico. "Gabriel, por favor." "Eu não li." Interrompi rápido. "Mas não aguento mais. Não aguento mais esse segredo, essa culpa que não é minha, mas que eu carrego como se fosse. Você precisa me dizer, você precisa me contar." Ela começou a chorar. Não um choro dramático, mas um choro quieto, devastador, como o som de algo se quebrando por dentro. "Você não entenderia", ela sussurrou, a voz irreconhecível, cheia de craques. É muito maior que eu, maior que nós." "Então me faça entender." Minha voz se elevou e algumas pessoas no parque viraram para olhar. "Me faça entender por que eu precisei viver uma mentira a vida toda." Houve outra pausa longa. Quando ela falou de novo, a voz estava plana, resignada, como a de um condenado. "Está bem." A palavra saiu como uma lápide. "Mas não assim. Não por telefone. E não só para você." O que ela disse a seguir me deixou sem ar. "Marque uma sessão com o seu terapeuta, eu vou contigo. Eu conto para ele. E você ouve. É a única maneira que consigo pensar para não desmoronar completamente." Ela desligou. Fiquei segurando o telefone, olhando para o parque, para as pessoas normais, com vidas normais. Minha mãe, a arquiteta da nossa perfeição, havia concordado em confessar. Mas não para mim, seu filho. Para um estranho, em um consultório. Ela precisava do divã, do silêncio profissional, da contenção freudiana para despejar a podridão que havia apodrecido nossa família por dentro. E eu, que tanto ansiava pela verdade, senti um frio mortal percorrer minha espinha. Eu não tinha mais medo da monstruosidade ou da banalidade. Eu tinha medo do ato da confissão em si. Era como convidar um vampiro para entrar em sua casa. A verdade, uma vez dita, nunca mais poderia ser não dita. A espera pela sessão conjunta foi uma agonia peculiar, uma sentença de morte adiada. O diário ainda estava na gaveta, não tocado, sua presença agora um acusado mudo à espera de julgamento. Minha mãe e eu nos evitamos. As poucas ligações foram breves, funcionais, a voz dela um sussurro plano e sem vida, a minha, um eco tenso. O palácio de vidro não havia desabado. Ele havia se transformado em uma câmara de gás, e nós dois esperávamos paralisados pela liberação do veneno. O dia chegou. O céu estava cinza, um cinza sólido e opressivo que parecia apropriado para um funeral. Caminhei até o consultório com passos pesados, cada um me levando mais perto do abismo que eu mesmo havia exigido olhar. Minha mãe já estava lá, sentada na sala de espera, ereta como sempre, mas sua postura parecia uma imitação frágil, como se um toque a faria desmoronar em pó. Ela vestia um tailleur cinza claro,
Outro traje de sua armadura de normalidade, mas as cores pareciam ter fugido dela, deixando apenas um esboço pálido da mulher que eu conhecia. Ela não olhou para mim quando entrei. Seus olhos estavam fixos em um ponto na parede, vazios, como os de um soldado à espera do inevitável. O terapeuta nos fez sinal para entrar. O consultório parecia maior, mais solene, como um tribunal. Ele trouxe uma segunda cadeira, colocando-a ao lado da cabeceira do divã, de frente para a poltrona dele. Um triângulo, um campo de batalha psicológico. Sentei-me na beirada do divã. Minha mãe ocupou a cadeira, rígida, suas mãos entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos de tanto pressionar. O silêncio foi o primeiro a falar. Ele encheu a sala, pesado e carregado, o mesmo silêncio da minha infância, mas agora concentrado, destilado em sua forma mais pura e tóxica. O terapeuta não apressou. Ele deixou o silêncio trabalhar. Deixou o desconforto crescer até se tornar quase insuportável. Foi minha mãe quem quebrou, não com palavras. Um som saiu dela, um gemido baixo, gutural, que parecia vir das profundezas da terra. Era um choro primal, anterior à linguagem, o som de uma dor tão antiga que havia se fossilizado em sua alma. Seu corpo tremia, mas ela não se dobrou. Ela permaneceu ereta, como se a dor fosse algo a ser suportado com dignidade, mesmo na agonia. Ele encontrou o diário, ela disse, e sua voz não era a dela. Era áspera, rota, como se não tivesse sido usada para falar verdades em décadas. Ela não olhava para ninguém. Seu olhar estava perdido no vão entre o terapeuta e eu, fixo em um ponto do passado. Sim, o terapeuta respondeu, sua voz um fio calmo no turbilhão que se formava. Eu nunca quis que ele soubesse, ela continuou, cada palavra um esforço titânico. Eu construí tudo para proteger ele, para proteger essa verdade. Era melhor ele me achar fria, distante, uma mãe ruim, do que saber por que eu era assim. Ela fez uma pausa, engolindo seco. O cheiro fantasma de jasmim e cigarro pareceu preencher a sala, um cheiro de nervosismo e morte. Eu amei alguém, ela confessou, e a palavra amei saiu carregada de uma angústia tão profunda que soou como uma maldição. Não era seu pai. Seu pai era seguro. Era a escolha certa. Mas ele, o outro, era fogo. Era paixão pura e irresponsável. Era vida. Ela desviou o olhar pela primeira vez, fitando as mãos. Foi um affair curto, intenso. Seu pai viajava a trabalho. Eu me perdi e, quando percebi, estava grávida. O ar saiu dos meus pulmões. Eu não estava respirando. O mundo estreitou para o rosto pálido da minha mãe e para a palavra grávida ecoando na sala. Eu não sabia de quem era. Ela sussurrou, a voz agora fraca, cheia de vergonha. Seu pai voltou. Eu escondi. Contei para ele que era dele. A gravidez foi adiantada. Ele acreditou. Ele sempre acreditou em mim. Ela fechou os olhos, uma única lágrima escorrendo pela sua face imóvel. Gabriel nasceu, e eu olhei para ele todos os dias da minha vida tentando encontrar nele o rosto do outro homem. Tentando encontrar o pecado, a mentira, a culpa. Ela finalmente olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de um sofrimento tão absoluto que foi como levar um soco no estômago. A culpa não era por ter traído seu pai, Gabriel, ela disse. E meu nome na sua boca soou como um lamento. A culpa era por não saber quem você era, de onde você vinha. A culpa era olhar para o meu próprio filho e ver um estranho. Ver a encarnação do meu erro e ter que amá-lo mesmo assim. E eu amei. Deus sabe como eu amei. Mas cada gesto de amor era também um lembrete da minha fraqueza, da minha mentira. Ela baixou a cabeça, o choro silencioso a sacudindo novamente. A caixa de música era dele, do outro homem. Era o único thing que eu guardei. Um presente quebrado de um amor quebrado. Ela era a prova. Se alguém a abrisse, se alguém descobrisse,
tudo desmoronaria. Sua vida, a vida do seu pai, tudo. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Eu olhei para as mãos da minha mãe, para as mãos que me acariciaram, me alimentaram e que tremiam agora com o peso de uma culpa de décadas. A perfeição, o controle, o silêncio, não era para esconder dela do mundo. Era para esconder o mundo de mim, e para esconder de mim a minha própria origem incerta. A confissão estava feita, mas ela não estava completa. Havia um vazio, uma pergunta pairando que ninguém ousava fazer. O terapeuta olhou para mim, seus olhos por trás dos óculos pedindo silenciosamente. E agora? A verdade era pior do que eu imaginava. Era mais humana, mais trágica e infinitamente mais devastadora. O choro da minha mãe diminuiu para um soluço intermitente, um ruído de máquina quebrada. O silêncio que se instalou não era mais de expectativa, mas de devastação. As palavras dela pairaram na sala como fumaça tóxica. Não saber quem você era. Eu não era o filho de uma traição. Eu era a incógnita de uma traição. Um enigma de carne e osso que ela era forçada a amar e decifrar todos os dias. A culpa dela não era por um ato, mas por um estado de ser, por uma pergunta sem resposta que eu, com minha própria existência, representava. O terapeuta deixou o silêncio pesar. Ele sabia que a confissão havia aberto a ferida, mas não a drenou. Havia mais pus. Havia o cerne da coisa. Sua culpa, ele começou, sua voz suave como um bisturi. Era por não saber, mas a senhora teve uma vida inteira para descobrir, para buscar uma resposta. A tecnologia hoje, ou mesmo na época, traços faciais, temperamento. Ele não terminou a sentença. A pergunta ficou no ar. Por que nunca tentou sanar a dúvida? Minha mãe ergueu o rosto. Os olhos estavam inchados, mas secos agora. Havia uma luz estranha neles, não de alívio, mas de algo mais sombrio. Resignação final. Porque eu tinha medo da resposta, ela sussurrou. E porque eu já sabia de certa forma, desde o início. Ela olhou para mim e pela primeira vez, não vi amor ou culpa. Vi pena. Uma pena profunda e aterradora. O outro homem, ela disse, e a voz dela se tornou plana, metálica, como se estivesse lendo um obituário. Ele não era um estranho, ele era próximo, era o irmão do seu pai. O ar congelou nos meus pulmões. O parâmetro do segredo não havia apenas se expandido. Ele havia virado de dentro para fora. Não era mais um affair. Era um tabu. Uma violação de um código fundamental. Seu tio, ela continuou, a palavra saindo como um veneno. O irmão mais novo do seu pai. O sol da família. O artista. O boêmio. O amado por todos. Ela fechou os olhos como se revivendo a atração fatal. Era óbvio, inevitável e proibido de uma forma que ia muito além do moral. Era uma profanação. Agora, as peças começavam a se encaixar de uma forma horrível. O perfume de jasmim e cigarro. Meu tio, que eu mal conheci, ele morrera num acidente de carro quando eu era muito pequeno, era pintor. Suas telas, das quais me lembrava vagamente, sempre cheiravam a tinta e tabaco, e ele presenteara minha mãe com a caixa de música de uma viagem à França pouco antes do affair começar. A caixa não era um símbolo de um amor qualquer, era o símbolo de um amor pecaminoso, que feriu a confiança do irmão, a estrutura da família. Quando eu engravidei, ela continuou, a voz um fio de dor. O terror foi duplo. Não era só a traição. Era a possibilidade monstruosa de que você fosse dele, do irmão do meu marido. Se fosse verdade, o que isso faria com a família? Com seu pai? Seria uma bomba que destruiria tudo. E pior, se você fosse dele, every time your father looked at you, ele não veria um filho. Veria o fantasma do próprio irmão, o maior dos betrayals. Ele morreria por dentro. Ela respirou fundo, lutando pela compostura. Então eu criei você na dúvida. Era a única saída. Era melhor eu carregar sozinha o fardo da incerteza.
A culpa de não saber, do que arriscar destruir todos com uma verdade que poderia ser horrenda. A caixa de música quebrada era a lembrança perfeita. Um objeto de beleza, mas defeituoso, inútil, silencioso, como o meu segredo, como o meu amor por ele, como a sua possível origem. Ela finalmente olhou para o terapeuta suplicando por entendimento. Every time I looked at Gabriel, I saw two men, the husband I had betrayed, and the brother-in-law I had desired. He was a living Rorschach test of my sin. My guilt wasn't just about not knowing. It was about being too cowardly to face the reflection in the mirror he might represent. What if he had his uncle's eyes, his smile? What if one day his father saw it too? A confissão estava completa. O segredo não era minha paternidade incerta. Era a natureza tabu da possível paternidade. Eu não era apenas um filho de um affair. Eu era a potencial encarnação do incesto emocional, da traição mais íntima imaginável. A culpa da minha mãe não era por me ter. Era pela possibilidade de eu ser a prova viva de que ela havia desejado e se unido ao irmão do marido. A sala girava. Eu olhei para minhas mãos tentando ver nelas as mãos do meu pai, ou as mãos do meu tio, o artista. Eu não sabia. Eu nunca saberia. A dúvida, agora nomeada, era um verme que se instalava no meu cérebro pronto para roer every certeza que eu tinha sobre quem eu era. A verdade não libertou ninguém. Ela apenas substituiu uma prisão por outra. O terapeuta encerrou a sessão. As palavras finais, algo sobre processar e próximos passos, soaram como um eco vazio em uma catedral vazia após uma explosão. Minha mãe se levantou, seus movimentos mecânicos, de uma boneca com os fios cortados. Ela não me olhou. Não tocou em mim. Ela apenas pegou a bolsa e saiu, deixando para trás o rastro fantasma de seu perfume e a concha vazia de seu segredo, agora transplantado para a minha alma. Eu fiquei sentado no divã, paralisado. O consultório, outrora um santuário de possibilidades, agora era apenas um quarto com móveis caros. O silêncio não era mais terapêutico. Era o silêncio do vácuo, do depois. A confissão dela não trouxe clareza. Trouxe um eclipse. Ela havia colocado um filtro sobre every memory, every interaction, every atom of my being. A culpa não era mais dela. Era minha. Era minha por existir como uma pergunta sem resposta. Era minha por carregar no sangue a semente potencial de um tabu. Era minha por fazer parte de uma equação que destruiria meu pai se ele a ver descobrisse. Era minha por ser potencialmente o filho de um homem que era um fantasma, um irmão traído, um artista boêmio que cheirava a cigarro e que presenteara minha mãe com a caixa de música quebrada, o símbolo máximo daquela relação impossível e defectiva. Saí do consultório e caminhei sem rumo. As pessoas na rua não sabiam. Elas não sabiam que o homem passando por elas era um enigma, uma bomba relógio de identidade. Eu olhava para os rostos dos homens mais velhos, tentando encontrar um parecido. Será que eu tinha o queixo do meu pai? Ou a testa larga do meu tio daquela foto desbotada na casa da vovó? Cada reflexo em uma vitrine era um interrogatório. Quem é você? De quem você veio? A narrativa da minha vida havia sido desconstruída. Minha infância perfeita era uma farsa arquitetada para esconder uma verdade podre. O amor da minha mãe, sempre questionável em sua perfeição controlada, agora era visto sob uma luz ainda mais cruel. Era um amor manchado pelo pavor. Ela me amava sim, mas esse amor era incessantemente vigiado, analisado, temendo ver em mim o rosto do amante proibido. Cheguei em casa, meu apartamento, não a casa da minha mãe. Era um lugar vazio, sem história, e agora parecia a única opção segura. Um lugar onde ninguém me olhava tentando decifrar minha linhagem. Sentei-me no chão da sala, encostado no sofá, e deixei a onda de desorientação me levar. Quem era eu? Se eu não era com certeza o filho do meu pai, então toda a herança, genética, emocional, histórica, era uma mentira. Eu era um intruso em minha própria família, um cuco no ninho.
Se eu era filho do meu tio, então eu era a encarnação de um segredo tão sujo que havia corroído a vida da minha mãe por dentro. Eu era a prova viva de uma traição que feriu o núcleo da lealdade familiar. E a terceira, e mais horrível possibilidade, eu nunca saberia. A dúvida era a minha nova identidade. A incerteza era o meu nome do meio. A culpa da minha mãe, por não saber, havia se transferido para mim de forma perfeita e doentia. Ela estava livre? Duvidava. Mas eu estava agora acorrentado. O ciclo não se quebrou. Ele se perpetuou. Ela passou o fardo para mim. A sua confissão não foi um ato de libertação. Foi um ato de transferência. Ela não aguentava mais carregar sozinha. Então despejou o peso todo em cima de mim, no ambiente controlado do consultório, com um terapeuta como testemunha para garantir que a carga fosse corretamente passada. Eu era o novo guardião do segredo, o novo portador da culpa. O silêncio que outrora preenchia a casa da minha mãe agora enchia o meu apartamento, o meu peito, o meu crânio. Era um silêncio mais alto e mais pesado do que nunca, porque agora eu conhecia sua fonte. E sua fonte era eu. A sessão de terapia não curou nada. Ela apenas realizou o diagnóstico de uma doença terminal da alma e me deixou sozinho no quarto branco, olhando para as paredes, sabendo que o tumor era inoperável e que eu teria que conviver com ele pelo resto da minha vida. O tempo escorreu como areia entre meus dedos. Dias se fundiram em um só, um longo crepúsculo cinza de existência. A verdade, uma vez plantada, não floresceu em alívio. Apodreceu nas entranhas da minha psique, envenenando cada pensamento, cada memória. Eu não conseguia olhar para meu pai. Será que ele é mesmo meu pai? Sem uma pontada de culpa tão aguda que doía fisicamente. Não conseguia lembrar do meu tio. Será que ele era meu pai? Sem um fascínio mórbido e repugnante. Eu havia me tornado um estrangeiro dentro da minha própria pele. A caixa de música, ela ainda estava na gaveta. Sua presença mudou de acusadora para companheira. Ela era a única outra entidade no mundo que carregava o peso daquela verdade. Uma relíquia de um amor proibido que talvez me tivesse concebido. Eu a tirei da gaveta, sentando-me no chão da sala com ela no colo. A madeira era fria, a marchetaria desbotada sob meus dedos. Era um objeto feio, na verdade. Triste. A materialização de um segredo que destruiu 2 vidas e moldou a minha em uma prisão. Não marquei outra sessão com o terapeuta. O que mais havia para dizer? Que a cura era impossível? Que algumas verdades são tumores inoperáveis? Ele havia feito seu trabalho. Ele havia facilitado a transferência do fardo. A missão dele estava completa. Minha mãe tentou me ligar algumas vezes. Eu nunca atendi. As mensagens dela eram tentativas fracas de normalidade. Como você está? Precisa de algo? Ela estava tentando reconstruir o palácio de vidro, tentando colar os cacos com uma cola fraca de negação, mas os cacos não se encaixavam mais. Eles haviam se transformado em algo novo, algo cortante e perigoso. Ela havia me confessado para se aliviar, mas sua absolvição era minha condenação. O ciclo de culpa, como previsto, não terminou. Ele havia mudado de mãos. Agora era meu legado. Uma noite, sentado no escuro, com apenas a luz azulada da rua iluminando a caixa de música em meu colo, a entendi finalmente. A caixa não guardava uma melodia. Guardava um silêncio. O mesmo silêncio que minha mãe carregou. O mesmo silêncio que agora me afogava. Ela não era quebrada. Ela era perfeita. Perfeitamente silenciosa. Perfeitamente contida. Como nós. E então, veio o twist final. Não como um raio, mas como o lento nascer do sol mais sombrio. A verdadeira confissão da minha mãe não foi o affair. Não foi a dúvida sobre minha paternidade. Não foi o tabu com o cunhado. Foi a sua covardia. A confissão suprema a que Freud talvez aprovasse em seu mais sombrio insight era que ela preferiu viver uma vida inteira de mentiras, arrastando seu filho para uma existência de dúvida envenenada, a enfrentar a possibilidade de uma verdade que poderia ter libertado todos nós.
Ela escolheu a certeza da prisão sobre a incerteza da liberdade. Ela me condenou à mesma cela porque era mais fácil do que arriscar encontrar a chave. E pior, ao me confessar no consultório, ela não o fez por amor ou por um desejo genuíno de limpar a alma. Ela o fez porque era a única forma de perpetuar o segredo. Agora eu sabia. E saber tornava-me cúmplice. Amarrou-me a ela com uma corrente ainda mais forte. Eu não poderia jamais contar ao meu pai, porque a confissão dela também era um aviso. Olhe o que a verdade fez comigo. Você quer isso para ele? Ela não transferiu a culpa. Ela me recrutou como guardião do seu inferno particular. O legado do segredo não era a dúvida. Era a cumplicidade forçada. Era a solidão absoluta de carregar um fardo que não era meu, mas que eu agora tinha que carregar para proteger todos os envolvidos da bomba que eu mesmo representava. Eu levantei a caixa de música, não para abri-la, não para tentar consertá-la, mas para sentir seu peso. O peso do silêncio, o peso da culpa, o peso de uma herança que nunca pedi. E eu a coloquei de volta no alto do armário do meu próprio apartamento. Cobria com uma camada de poeira. Era melhor deixar quieto. Alguns segredos não foram feitos para serem ouvidos. Eles foram feitos para serem herdados. O divã do terapeuta agora é um lugar vazio na minha mente. Um palco desmontado onde uma tragédia grega moderna foi encenada. Minha mãe conseguiu o que queria. O alívio temporário de ter compartilhado seu fardo, enquanto eu herdava a dívida eterna de sua culpa. A psicanálise promete que o inconsciente, uma vez trazido à luz, perde seu poder. Mentira. Algumas verdades, uma vez iluminadas, revelam-se monstros ainda mais aterradores, e a luz só serve para que você os veja com clareza absoluta, tornando a escuridão, quando ela volta, ainda mais espessa. Este não é um roteiro sobre superação. É um alerta, uma armadilha freudiana. Você pede por uma confissão, anseia pela verdade por trás do silêncio dos seus entes, acredita que o conhecimento libertará. Mas e se a verdade for a própria cela? E se o segredo for tão fundo, tão tabu, que conhecê-lo não quebra suas correntes, mas forja novas, mais pesadas e pessoais? Você não sai ileso do confessionário. Você sai com o pecado do outro, agora grudado na sua pele. A provocação que deixo não é uma pergunta, mas uma imagem. A próxima vez que você olhar para sua família, vendo a harmonia, a história compartilhada, pergunte-se não que segredos eles escondem, mas que segredos você está disposto a carregar por eles? E quando você encontrar a caixa de música quebrada no alto do armário da sua alma, você terá coragem de deixá-la lá, intocada, coberta de poeira? Ou sua curiosidade vai condenar você a uma vida inteira ouvindo o silêncio ensurdecedor de uma melodia que nunca tocou?